Gente, olha aí, olha o livro de Jó. Eu sou a evangelista Patrícia com muita alegria. Nós hoje vamos comentar o capítulo 30 de Jó. Que Deus abençoe, vai entrando aí, receba aí em nome do Senhor Jesus. E aqui, gente, Jó, ele lamenta a miséria em que caiu, porque Jó, ele era um homem rico, ele era um homem abastardo, ele era um homem que ajudava os órfãos, as viúvas. Ele era um homem que aconselhava. Quando Jó passava, os idosos ficavam em pé e os príncipes davam um lugar para ele passar. Ele aconselhava, ele era juiz de muitas causas, era extremamente rico. E aqui no capítulo 9, ele está dizendo assim, olha, Jó se lembra do seu estado feliz. Ele fala assim, quem me dera ser como fui nos meus meses passados, nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer sua lâmpada sobre mim, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Então aqui Jó, ele estava saudosista, ele estava lembrando do passado dele, que era esse passado maravilhoso, era um passado abastardo, um passado cheio de prosperidade, onde que ele ajudava as pessoas e tudo. E aí Jó, ele fala assim, agora Jó está sem entender o que está acontecendo com ele. Existem certas coisas em nossa vida que nós ficamos sem entender, mas eu falo com você, existe um trabalhar de Deus. Nós temos que estar entendendo. E aqui, entrando no capítulo 30, eu dei só uma pinceladinha no capítulo 29. Jó agora, aqui no capítulo 29, ele está saudosista. Ele está lembrando do passado dele, que era um passado feliz. Não podemos comparar nunca com o versículo de Lamentações de Jeremias falando, quero trazer a memória que me dá esperança, porque Jó não estava com esperança aqui quando ele lamentou o passado dele no capítulo 19. Jó, a esperança dele estava em morrer. Ele estava esperando a sepultura. Quantos de vocês hoje está caído, está chateado, está magoado e pedindo Deus a morte? Ei, Deus tem um plano em sua vida. E agora aqui no capítulo 30, Jó entra lamentando a miséria que ele caiu, numa miséria terrível. Jó fala assim no capítulo 30 de Jó, agora se riem de mim, o de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr ao lado dos cães do meu rebanho. Quer dizer, até as crianças estavam rindo de Jó. Aquelas crianças que os pais ajudaram estavam rindo de Jó. E acontece, gente, que de que também, ele falou assim, de que também me serviria a força das suas mãos, homens cujo vigor já pereceu? De míngua e fome se delimitaram, rói os lugares secos. Desde muito em ruínas desoladas, apanham malvas e folhas de arbusto, e sustentam de raiz o desímbolo. Do meio dos homens são expulsos, e grita-se contra eles, como se grita atrás de um ladrão. Habitam nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra da rocha. Bramam sobre os arbustos e se juntam debaixo do espinheiro. São filhos doidos, raça infame, e da terra são escorraçados. Mas agora ele está falando, eu sou uma canção de montejo e lhe sirvo de provérbio. O estado miserável de Jó leva ao menear da cabeça, né? A assobiar e falar, o que aconteceu com Jó?
de homem abastado e rico, de conselheiro, ele virou mendigo, porque o estado dele estava deplorável, deplorável. Era um homem que saía verme do seu corpo, era um homem que saía pus do seu corpo, a pele rachava, era um homem que a pele colava com seus ossos, era um homem que estava ali servindo de zombaria para as pessoas que passavam. E além do mais, ele não tinha apoio dos seus amigos. Ele faz, Bildade e Zofar estavam ali procurando pecado em Jó. E querendo, falou assim: se você está assim é porque você é perverso. Você é perverso. E Jó falou assim: eu tenho certeza da minha inocência. Jó não sabia que estava passando por uma prova. Ele estava querendo entender, né? E ele falou assim: abominam-me, fogem para longe de mim e não se abstêm de me cuspir o rosto. Gente, aqui era tanta humilhação, mas tanta humilhação, que até cuspida no rosto, Jó estava ganhando. Estava ganhando. E porque aí o Jó acha isso, né? Porque Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto, a direita levanta uma súcia e empurra contra mim, prepara o seu caminho de destruição. Ele estava sentindo que ele estava sendo castigado por Deus, né? Arruinaram as minhas veredas, promoveram a minha calamidade, gente para quem já não há socorro, vem contra mim, como por uma grande brecha, e se revolve avante entre as ruínas. Sobrevieram-me pavores, como pelo vento é varrida a minha honra. Jó fala aqui que até a honra dele foi varrida, porque pode chegar uma condição de cuspir no rosto dele, né? Agora dentro de mim se me derrama a alma. Os dias da aflição se apoderaram de mim. A noite me verruma os ossos e os desloca. Não descanso o mal que dói. Eu fico pensando aqui a situação tão grave de Jó, mas tão grave, que eu acho que quando ele deitava, o osso machucava ele, porque o osso, quando a pessoa está muito magra, se ela deitar num lugar duro assim, dói, porque o osso encontra, né, com o local. E aqui, gente, ele fala: pois eu sei que me leva... Olha aqui, ele estava lembrando do passado dele no capítulo 29. E agora ele mesmo está determinando o que vai acontecer com ele. Ele falou assim: ó, pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada a todo vivente. De um montão de ruínas não estenderá o homem a mão, e na sua desventura não levantará um grito por socorro. Ele falou assim: eu sei, eu vou morrer. Aguardava eu o bem, e eis que me veio o mal. Ele estava aguardando o bem. Nós aguardamos o bem desse ano de 2023, né? Para a honra e glória do Senhor. O futuro pertence a Deus. Mas eis que veio o mal sobre a vida de Jó. Jó era uma pessoa íntegra, uma pessoa que fazia coisas bondosas. E a pessoa que faz coisas bondosas só espera ganhar coisas boas, né? E Jó fala assim: o meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. Cada dia era um tipo de aflição, né? Cada dia era pior. E ele fala assim: ando de luto sem a luz do sol, levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais e companheiro de avestruzes. Enegreci e me caí a pele. E os meus ossos queimam de febre. Nossa, é uma situação violenta, muito triste, né? Ele narrando aqui como que ele está. E ele fala assim: por isso a minha harpa se me tornou em prantos de luto. E parecia que ele tocava a harpa para adorar e louvar a Deus, mas agora ele usava a harpa para se encostar, né? Eu imagino isso, se encostar, chorar, e não tocava mais. Por isso, igual falou, por isso a minha harpa se tornou em prantos e minha flauta em voz de choro. Já não tinha mais motivo para cantar, para tocar, né? E aqui, gente, as aflições de Jó, né?
eram insuportáveis. Imagine, irmãos. Imagine. As aflições de Jó eram insuportáveis, porque Jó estava desesperado. Jó teve cuidado para não dar lugar à lascívia, ao trazer uma aliança com seus olhos de permanecer inocente. As pessoas pecam quando permitem que seu desejo de pecar seja concebido e cresça. E aqui Jó, ele tá tirando, né, ele não está querendo, né, essa oportunidade aí, né? E aqui ele está falando que Jó sentia que Deus estava combatendo e agindo com ódio contra ele. E o sentido de Jó, o sentimento de Jó era que Deus o tinha abandonado. O tinha abandonado. Mas nada disso, irmãos. Que prova terrível. Que prova terrível que Jó estava passando. Mas ele não sabia que o melhor de Deus estava por vir. Meu amado e minha amada, eu quero falar com você que o melhor de Deus está por vir. Nesse ano de 2023, é o último vídeo que eu estou fazendo na sexta-feira. Né? Eu louvo ao Senhor, gratidão a Deus sempre por essa oportunidade de estar lendo a palavra do Senhor, tá? Deixa o seu like, o seu comentário, tá? Eu sou a evangelista Patrícia. Gente, eu gostaria de convidar vocês a ler o livro de Jó, tá?